Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, espero que vocês estejam todos bem. Então, dando continuidade ao nosso curso de Cálculo 1, nós estamos trabalhando com as derivadas. E nesse vídeo nós continuaremos a explorar algumas propriedades e algumas definições envolvendo esse objeto. Então, assim como de costume, eu vou dividir o conteúdo dessa aula em alguns vídeos para não ficar muito longo, e de forma geral nós exploraremos os seguintes temas. Nós vamos trabalhar com a derivada da função inversa, então nós vamos estabelecer uma fórmula para derivar a inversa de uma função. Vamos aplicar isso nas inversas trigonométricas, então nós vamos aprender a derivar arcseno, arccosseno e assim por diante. Posteriormente nós vamos trabalhar então com derivação implícita, derivação sucessiva e derivada de função hiperbólica e de suas inversas. Então nesse primeiro vídeo, nós vamos trabalhar com esses dois primeiros tópicos, a derivada da função inversa e uma aplicação nas inversas trigonométricas. Então iniciemos aqui com um teorema que a gente vai demonstrar junto, porque é bem simplesinho. Demonstrar uma parte dele, é claro, né? Mas o teorema diz o seguinte, pessoal. Se nós tivermos uma função y igual a f de x definida aí no intervalo AB, vamos supor que essa função ela é uma bijeção, que ela é injetora e sobrejetora. Isso no sentido que exista a inversa, né? Que a gente possa trabalhar com f a menos 1. Mais do que isso, né? Vamos supor que essa inversa seja contínua, para que nós não tenhamos problemas com a derivada, conforme nós já discutimos anteriormente. Bom, o que esse teorema está dizendo, pessoal? Se a função ela é derivável, tá vendo? Então se existe essa derivada f', e mais do que isso, se essa derivada é sempre diferente de zero, tá? Ela não pode se anular em nenhum ponto, então a gente consegue derivar a sua inversa, né? A f menos 1 ela é derivável, e além disso nós temos essa formulinha para a derivada da inversa. Então veja, se a f é derivável e a derivada é diferente de zero, a inversa é derivável e satisfaz essa condição. Então agora nós temos uma fórmula para derivar a inversa. E note, pessoal, a derivada da inversa, né, o f a menos 1', é esse quociente. Então, de certa forma, o que esse teorema está dizendo, e eu vou aplicar daqui a pouco para vocês, é que para derivar a inversa, basta eu saber derivar a f. Ó, porque olhando para esse quociente, eu estou aplicando a derivada da f na f a menos 1. Então é isso que está dizendo, né? Eu sei derivar a f, eu sei que a f é derivável, né? Que existe a derivada, e eu sei a carinha dela, então automaticamente eu sei que a inversa também é derivável e eu sei a cara dessa derivada. Então isso é bem importante aí. Como eu disse, eu vou demonstrar com vocês aqui, pessoal, na verdade só um pedacinho, mas da onde que vem essa fórmula? É isso que eu quero trabalhar com vocês. Então a ideia é bem simplesinha, quer ver? Vamos para o nosso quadrinho aqui, pessoal. Vamos supor que nós temos duas funções, então, a f e a f a menos 1. Qual que é a característica que nós temos dessa função, pessoal? Que isso aqui acontece, ó. Quando eu faço f composto com f a menos 1 de x, lembra? O que significa isso daqui, né? O que resulta essa composição? Então, nós já vimos que isso aqui dá identidade, ou seja, quando eu faço f composto com f a menos 1 de x, isso dá o próprio x. Beleza? Então, isso aqui nós já vimos, né? Em outras palavras, né, pessoal, só escrevendo de outra maneira, na verdade é a mesma coisa, o que nós temos é que f aplicado em f a menos 1 de x, isso aqui dá o próprio x, tudo bem? Então, é isso que está dizendo, né? Isso que significa a composição. Muito bem, pessoal. Neste ponto, a gente precisaria mostrar que a inversa, de fato, ela é derivável, né? Que a gente pode derivar ela. Eu vou pular essa etapa, porque é um pouquinho mais chatinha. Eu quero mais obter a fórmula com vocês. Então, o que nós vamos fazer aqui, pessoal, olhando para essa fórmula, né, da direita, nós vamos derivar. Então, vamos escrever aqui, ó, derivando os dois lados, né? Então, só derivando. O que nós obtemos a partir disso, né, pessoal, é o seguinte. Quando eu derivo o lado direito, né, derivando x, eu estou derivando em relação a x, obviamente, né? A derivada disso aqui é 1, é simplesmente 1 porque é a derivada da função polinomial f de x igual a x. Quando eu derivo essa composição, nós temos que utilizar a regra da cadeia. Então, como é que é a regra da cadeia? Lembra? É a derivada da de fora aplicada na de dentro vezes a derivada da de dentro. Nesse contexto que a gente está trabalhando, vai ficar o seguinte, ó, vai ficar f', a derivada de fora aplicada na de dentro, então vezes o f aplicado em f a menos 1 de x, perdão, vezes a derivada que está dentro. Porque eu vou usar essa notação, né? Então, a função de dentro é f a menos 1, eu vou derivar isso daqui aplicado em x, beleza? Então, essa é a derivada do lado esquerdo, que é a regra da cadeia, e a derivada do lado direito, conforme nós vimos, dá 1, certo? Agora, pessoal, o que eu vou fazer? Eu v'ou isolar esse f a menos 1', que é o que a gente quer encontrar, ó. Então, o que nós temos aqui embaixo, ó, logo, quando eu isolo esse carinha, né, o f a menos 1' aplicado em x, eu vou passar aquele carinha dividindo, né, deixa eu só arrumar esse linha, que tinha ficado um pouquinho exagerado aí, mas essa derivada, então, passando dividindo, vai ficar 1, que já tinha ali, quocientado por esse carinha, né, que é o f' aplicado em f a menos 1 de x. Que se você olhar ali para os slides, né, é exatamente a formulinha que nós tínhamos, ó.
Então tá vendo que é bem simplesinho de onde que vem, né? É simplesmente utilizar a definição de função inversa, né, que ela composta com a função composta com a sua inversa da identidade, e derivar os dois lados aplicando a regra da cadeia. Tá certo, pessoal? Então é daqui que vem. Como eu disse, né, sendo um pouquinho mais rigoroso, a gente precisaria demonstrar que a inversa de fato é derivável, mas o caminho para obter essa inversa é esse. Então, agora nós temos uma fórmula para derivar a função inversa. Por que que isso é útil, né, pessoal? Em alguns casos, isso é apenas uma perfumaria, digamos assim, para você derivar a inversa de uma maneira diferente, mas em outros casos, nós não sabemos muito bem o comportamento da inversa. Nós sabemos como se comporta a função f, mas a f-1 ela é um pouquinho estranha. E aí, utilizando essa fórmula, a gente vai conseguir derivar ela, como vocês vão ver daqui a pouco no caso das inversas trigonométricas. Quer ver? Vamos fazer dois casos aqui um pouquinho mais simples, né? Só para ilustrar, né, de onde que vem essa fórmula. Vou considerar um caso que nem está nos slides, pessoal. Vamos pegar essa função aqui, ó, f de x igual a exponencial de x. Tá? Então, essa função é uma função tranquila, que a gente sabe derivar, bem sossegada. E qual que é a sua inversa? Vocês lembram? A inversa da exponencial, é claro, para um domínio bom, para que ela seja sobrejetora e injetora, ela é o ln de x. Tudo bem, pessoal. Nesse caso, veja que a gente sabe derivar o ln, né? Tá naquelas funções elementares que nós estudamos, nós temos na tabelinha. Mas vamos supor, por um instante, que a gente não sabe derivar essa ln. Como é que eu faria para obter a derivada dela? Eu utilizaria essa fórmula que está nos slides. Então, quer ver? Ó, pelo slide ali, né? Pelo teorema que nós acabamos de ver, quanto que dá a derivada dessa função, né? Dessa ln aí, ó, ou seja, o f é menos 1' de x. Então, nós temos que isso daqui é igual a 1 dividido por f', né, a derivada da f, aplicado em f é menos 1 de x. Ó. Essa é a nossa formulinha que nós acabamos de demonstrar. Beleza, pessoal. Para esse caso, qual que é a derivada da f? Qual que é a derivada da exponencial? A derivada da exponencial é a própria exponencial. Então, isso aqui vai ficar igual a 1 dividido por exponencial, certo? Porque é a derivada da f, composto com f é menos 1. Eu vou até fazer mais uma passagem aqui, ó. Então, é f é menos 1 de x aqui no expoente, beleza? Muito bem, pessoal, eu vou fazer aqui embaixo para caber. Então vai ficar 1 sobre exponencial de f menos 1. Quem que é o f menos 1 nesse caso? Ln. Então, exponencial do ln de x. Que conforme nós já vimos várias vezes, né, uma é inversa da outra, então isso daí dá simplesmente x embaixo. Então isso aqui fica 1 sobre x. Veja, pessoal, essa formulinha nós já vimos, né? Eu já tinha elencado para vocês há uns 2, 3 vídeos atrás. Essa é justamente a derivada do ln. Então tá vendo que tá em consonância aí, né? A derivada do ln, utilizando o nosso conhecimento prévio, é 1 sobre x, só que utilizando essa formulinha também, a gente consegue chegar nele. Então, nesse sentido que eu falei que é perfumaria, né? Se você... eu não lembro como é que é a derivada do ln, né? Provavelmente, se você não lembra, você não vai lembrar essa fórmula também. Mas se você quiser utilizar a fórmula para obter isso daí, você consegue. É só aplicar a fórmula e você vai chegar. Tudo bem, pessoal? Então aqui nos slides, eu coloquei um outro exemplo. Eu nem vou rabiscar muito com vocês, né? Eu só vou mais acompanhar aqui pelos slides. Mas veja esse caso. Ó. Se nós considerarmos a função 8x ao cubo, f de x igual a 8x ao cubo, a sua inversa é essa daqui, ó, é meio de raiz cúbica de x. É só isolar, vocês conseguem ver. Bom, como é que eu faço para derivar essa função? O jeito mais fácil, né, pessoal, é pensar isso como potência de x. Pensando em raiz cúbica de x como x elevado a 1/3 e derivar normal, conforme a gente já viu. Mas se você quisesse utilizar a fórmula, você poderia fazer o seguinte, ó. A derivada da f é 24x², que é sempre diferente de zero, né? Esse é um detalhe que eu não observei, mas é necessário para que a gente aplique o teorema. Então, nesse caso aqui é sempre diferente de zero, desde que o x seja diferente de zero, obviamente, né? E aí, quando a gente aplica a formulinha, nós vamos ficar 1 sobre f' composto com f a menos 1. Então, a f' é essa, fica 1 sobre 24, f a menos 1 de x ao quadrado. E aí, quando a gente aplica os nossos objetos aí, nós chegamos nisso. Tá vendo? Nesse caso é mais complicado, né? Seria mais simples a gente utilizar simplesmente a regrinha da potência. Mas, em todo caso, a fórmula se aplica, assim como nós acabamos de fazer aqui no quadrinho. Beleza, pessoal? Então, muito bem. Então, nós temos essa fórmula, né? Nós sabemos aí utilizar para derivar a função inversa, desde que nós saibamos derivar a função f. Como eu disse, em alguns momentos, como esses dois exemplos que nós fizemos, isso parece muito inútil, né? Porque é mais fácil a gente derivar a função propriamente. Entretanto, pessoal, e se eu chegasse para vocês e perguntasse assim, quanto que dá a derivada do arcseno de x? Eu estou considerando u naquele sentido da regra da cadeia, mas como é que eu faço para derivar arcseno? Nós sabemos pouquíssimo sobre essa função, né? Arcseno, arccosseno, arctangente. Quando nós trabalhamos com ela, basicamente nós pegamos o caso em que as funções trigonométricas, seno, cosseno, tangente e assim por diante, eram bijetoras,
E nós definimos essas funções como sendo suas inversas. Então, o que nós sabemos do arcseno até o momento? Que ela é a inversa da seno. É claro que disso nós temos várias informações sobre como que funciona o gráfico, entre outras coisas aí. Mas como é que a gente faria para derivar essa função? Ela não tem uma carinha muito bonita, né? Então, o que nós vamos fazer para derivar, pessoal? Nós vamos utilizar essa regrinha aqui, ó. Vou deixar aqui mesmo, né? Tá aqui em cima, nós vamos utilizar esse teorema. Então, quer ver, pessoal? Eu vou para um quadrinho branco, eu vou deduzir a fórmula do arcseno com vocês, e aí, dos outros, se vocês quiserem, vocês fazem como exercício. Mas a ideia vai ser a seguinte, pessoal. Vamos considerar, então, a função f de x como sendo seno de x. Então, essa aqui vai ser a nossa função. E aí nós vamos considerar a sua inversa, né, que é toda a informação que nós temos, basicamente, dessas funções, como sendo o arcseno. Beleza? Então, isso que nós temos até o momento. E aí o que nós queremos é derivar essa inversa, usando o teorema. Bom, vou escrever aqui embaixo só os ingredientes, né, pessoal? Quanto que dá a derivada do seno? Nós já vimos aí anteriormente, isso aqui é cosseno de x. E a derivada disso daqui, né, pessoal, é o que nós queremos encontrar. Então, eu vou deixar indicado aqui. Nós queremos achar a derivada do arcseno. Bom, vamos utilizar o teorema. Então, pelo teorema, o que nós temos, pessoal, é o seguinte. Vamos escrever a formulinha. A derivada da inversa, né, que é o nosso objetivo aí. Deixa eu só escrever um pouquinho melhor, né, mas o f é menos 1' aqui. É isso que nós queremos encontrar. Aplicado em x, pela regrinha, ele fica 1 sobre a derivada da f aplicada em f é menos 1 de x, né? Claro, desde que seja diferente de zero, né? E aquelas outras condições. Muito bem, pessoal, vamos usar os nossos ingredientes aí. Quem que é a derivada do seno? Cosseno. Então, nesse nosso contexto aqui, vai ficar 1 sobre o cosseno, né? Que era a derivada, aplicada na inversa, que nós sabemos que é arcseno de x. Então, é isso que nós temos até o momento. Veja que ficou bem feio, né? É 1 sobre o cosseno do arcseno. Muito bem, vamos tentar simplificar isso, pessoal. Então, nós vamos utilizar aqui, ó, a identidade trigonométrica. Então, o que nós temos é o seguinte. Lembra que nós sabemos que cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x, isso aqui é igual a 1. Então, o que eu vou fazer, pessoal, eu vou fazer uma passagem aqui um pouquinho misteriosa e daqui a pouco eu explico um pouco melhor. Eu vou isolar o cosseno. Então, nós sabemos que o cosseno, aplicado em x aí, né, ele vai ficar igual. Aqui que é a parte que eu vou explicar um pouquinho para vocês, vai ficar raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado de x. Tudo bem, por que eu falei que isso aqui é um pouquinho misterioso, né, pessoal? Porque, formalmente falando, aqui apareceria um mais ou menos, porque eu estou aplicando raiz dos dois lados, ficaria módulo de cosseno e teria um mais ou menos. Entretanto, como a gente definiu as funções cosseno e seno para que elas possuam inversa, a gente teve que restringir o domínio. Então, para que a função seno possua inversa, o domínio restrito garante que o cosseno é positivo, por isso que não tem o menos aqui, beleza? Então, eu só vou comentar, tá bom, pessoal? Mas não tenho mais ou menos por conta disso. Na restrição do domínio, eu sei que o cosseno é sempre positivo, então o menos não acontece, beleza? Mas quando a gente faz conta, né, de extrair raiz dos dois lados, nós já observamos isso, a gente precisa aplicar o módulo, tá certo? Mas beleza, pessoal. Então, como nós temos essa formulinha, eu vou reescrever isso aqui embaixo. Então, o que nós temos é o seguinte. A inversa do arcseno, não é? A derivada do arcseno, que eu vou colocar aqui como f menos 1' de x, ela satisfazia aquela condição, que era 1 sobre o cosseno do arcseno. Então agora eu só vou reescrever, ó, vai ficar 1 sobre o cosseno do arcseno de x, que pela fórmula que nós vimos em cima vai ficar igual a raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado de x, né? Só que agora é seno ao quadrado do arcseno, porque nós estamos fazendo uma composição, beleza, pessoal? É cosseno dessa parada aqui. Então, vai ficar raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado dessa parada. Então, vai ficar, vou escrever mais essa passagem, né, embora não precisasse. Vai ficar seno, eu vou até escrever de outra maneira, ó, mas vai ficar o seno do arcseno de x. Tudo isso aqui, né, pessoal, ao quadrado. Veja que essa aqui é a notação, né? Isso aqui tudo está dentro da raiz, né? Vou até estender um pouquinho aqui. Isso aí está tudo no quociente. Beleza, pessoal, olha que maravilha. Quanto que dá o seno do arcseno de x? Como uma é inversa da outra, isso dá o próprio x, né? Então, isso aqui vai ficar igual a 1 dividido pela raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Então, veja, no final das contas, pessoal, a derivada da inversa da f, ou seja, a derivada do arcseno, satisfaz essa condição. Legal, né? Interessante, porque ela é um pouquinho mais simples, né? Eu vou até passar os slides aqui. Então, a derivada do arcseno é isso, ó. Aqui, é claro, né, pessoal, tá no esquema da regra da cadeia, mas é 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. É claro que aqui o módulo de x tem que ser menor do que 1, né, para que valha todas aquelas condições de que exista a inversa e de que aqui seja diferente de zero, né? Lembra que o denominador precisa ser diferente de zero. Tudo bem?
Então veja, não é tão simples, né, pessoal? A gente não conseguiria fazer isso sem utilizar esse teorema, né? Sem utilizar essa potente ferramenta que nos garante a derivada da inversa, tá? Bom, se vocês quiserem rabiscar um pouquinho, o que acontece agora se ao invés de eu colocar um x aqui no argumento do arcseno, né, no que está dentro do arcseno, eu colocasse uma função de x, uma u. Então a gente utiliza a regra da cadeia, conforme nós fizemos aí no último vídeo. Então nesse caso ficaria arcseno de u, né, a derivada do arcseno de u, perdão, vezes u'. E aí resulta no que está aqui nos slides, ó. Ficaria u' sobre isso. Beleza, pessoal? Bom, um argumento totalmente análogo pode ser aplicado para a gente obter aqui a derivada do arquicosseno, que daí fica nesse caso, fica com um menos aqui, tá bom? É bem simplesinho também, depois vocês podem rabiscar se vocês quiserem, mas ele aparece esse menos justamente pelo fato de que a derivada do cosseno é menos seno, né? Então é aí que aparece o menos, tá bom? Ficaria um menos aqui que a gente joga ele para cima. Isso também vale para arctangente, então utilizando aí agora identidade entre tangente e secante, nós obtemos essa derivada. Para arccotangente, arcsecante e arccossecante, nós também temos essas formulinhas. Então agora nós temos mais algumas fórmulas, tá, pessoal? Demonstrei a primeira para não ficar muito cansativo, mas todas elas saem de maneira análoga e nos permitem derivar as funções inversas trigonométricas, né? As trigonométricas inversas aí, beleza? Quer ver? Vamos fazer aqui dois exemplos bem bobinhos, pessoal, mas só para a gente aplicar. Então o primeiro deles eu nem vou rabiscar aqui no quadrinho, eu só vou fazer com vocês nos slides acompanhando. Mas nós queremos derivar essa função, ó, arcseno de x mais 1. Então, até o começo desse vídeo, provavelmente vocês iam olhar para isso aqui e falar assim, nossa, já era. Ferrou, lascou tudo, eu não sei fazer isso, né? Entretanto, pessoal, agora nós temos uma formulinha, né, que está aqui no quadrinho, mas também tem aqui nos slides. Nós sabemos derivar a função arcseno, é só aplicar essa regra. Ó. Então, a derivada do arcseno de u é u' sobre raiz de 1 menos u ao quadrado. E nesse caso, quem que é a nossa u? É x mais 1. Então, quem que é a u', pessoal? Qual que é a derivada de x mais 1? Não é simplesmente 1? Então, fazendo isso, veja, u é o x mais 1, u' é 1, e aí, aplicando a regra, fica simplesmente isso. Ó. Vai ficar 1 sobre raiz quadrada de 1 menos essa função x mais 1 ao quadrado. Que se você quiser abrir aí, dá para simplificar um pouquinho, mas esse é o resultado. Tá vendo, pessoal? É bem tranquilo, né? É só aplicar a fórmula mesmo. Então, eu peço que vocês não tenham medo dessas funções arcseno, arccosseno, né? Porque agora nós sabemos derivá-las aí. Ah, então, professor, toda vez que eu for fazer a derivada disso, eu vou ter que utilizar essa formulinha igual você fez? Não, vocês podem utilizar já propriamente essa fórmula que está aqui no retângulo. Ó, tá? Ela já está pronta. O que eu fiz foi demonstrar elas para vocês. Se você não lembrar da fórmula, se você não tiver ela em mãos, você consegue deduzi-la como eu fiz. Tranquilo? Mas podem usar aí à vontade. Quer ver? Vamos fazer um exemplo aqui. Vamos fazer esse outro que é um pouquinho mais carregado. Aí, vou para um quadrinho branco e a gente faz junto aqui, tá? Então, vou colocar como exemplo 3 aí. Então, esse é o nosso terceiro exemplo. E o nosso objetivo é derivar essa função, a arctangente de 1 menos x² quocientado por 1 mais x². Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, pessoal, é notar o seguinte, ó. A derivada da arctangente, que nós já vimos anteriormente, satisfaz essa formulinha aqui, ó. Então, se nós temos uma arctangente de u, a derivada vai ficar u' quocientado por 1 mais u ao quadrado. Então, o nosso primeiro objetivo, pessoal, é enxergar essa nossa função, que está como y, né? Eu vou chamar ela de f aqui, que eu costumo usar mais. Ela é igual a quem, né, pessoal? Ela é o arctangente, a função arctangente, de uma certa u. E quem que é a nossa u aí, né? Eu vou colocar só um ponto e vírgula, mas ela é esse quociente. Então, 1 menos x ao quadrado, quocientado por 1 mais x². Então, essa aqui é a nossa u, e a nossa função f, ela é uma arctangente de u. Então, para a gente aplicar essa formulinha que está aqui no retângulo, né, pessoal, nós precisamos derivar essa u. E como é que eu faço para derivar ela? Note que ela é um quociente. Se é um quociente, necessariamente eu tenho que utilizar a regra do quociente. Como é que eu utilizo ela aqui, pessoal? Vamos fazer aqui embaixo. Ó. Eu não vou escrever todos os detalhes, né, pessoal, mas eu já comentei com vocês em outros momentos. Se vocês se sentirem mais confortáveis, identifique qual que é a função de cima. A de cima vai ser uma g, a de baixo vai ser uma h, e aí vocês aplicam a regra, tá? Eu vou fazer mais diretamente aqui. Se ainda fica dúvida, depois vocês rabiscam um pouco melhor. Mas vamos lá, pessoal. Essa função, então a regra do quociente é a derivada da de cima vezes a de baixo, menos a derivada da de baixo vezes a de cima, dividido pela função de baixo ao quadrado. Então, qual que é a derivada da de cima, pessoal? Qual que é a derivada de 1 menos x ao quadrado? Isso aqui é simplesmente menos 2x, concordam? Então, isso aqui é a derivada da de cima. Então, isso aqui multiplicando a função de baixo, ou seja, 1 mais x ao quadrado, menos, agora a derivada de baixo, né? A derivada de 1 mais x² é simplesmente 2x, que multiplica a função de cima, que é 1 menos x ao quadrado.
beleza? Tudo isso aqui agora quocientado pela função de baixo ao quadrado, né? Não é a derivada mais, então é a função de baixo, ou seja, 1 mais x ao quadrado, tudo isso ao quadrado. Essa aqui é a derivada, tá, pessoal? Se você quiser abrir e fazer aqui as distributivas, né? Você vai ver que vai dar para simplificar um monte de termo. Eu não vou fazer, tá? Mas, enfim, nós temos isso. Então agora vamos só concluir, né, pessoal? Então logo, o que nós temos, né, pessoal, é o seguinte, ó, a derivada da função inversa, que é a função que nós definimos ali em cima, né, como arc tangente de u, pela regrinha que está nos slides, ela vai ficar u', tá? Olhando aqui para os slides agora. U' quocientado por 1 mais u ao quadrado. Bom, u' é essa parada bonitona que a gente fez aqui em cima. Vamos escrever ela novamente. Então, mais menos 2x, que multiplica 1 mais x ao quadrado, menos 2x, que multiplica 1 menos x ao quadrado. Tudo isso daqui dividido por 1 mais x ao quadrado, tudo isso ao quadrado. Essa aqui é só a u', né? Agora, tudo isso daqui quocientado por 1 mais u ao quadrado. Então, 1 mais o u é aquela função que está lá em cima, né, pessoal? Então, é 1 menos x ao quadrado dividido por 1 mais x ao quadrado. Olha que bela expressão que resultou aqui, né? Então, veja, pessoal, que ficou bem feio, né? Como eu comentei anteriormente, se você fizer as distributivas aqui, mínimo múltiplo comum, vocês vão ver que vai sumir um monte de coisa. Daqui a pouco eu até passo os slides e vocês vão ver a versão simplificada, né, disso aqui. Mas, de forma geral, pessoal, isso aqui já basta. Você já aplicou as regrinhas, chegou nisso daqui, para mim isso aqui está perfeito, né? Se a gente não errou nenhuma conta, obviamente, está correto, deixa aqui que não tem problema. Quer ver? Vou passar os slides, mas essa é a ideia. Ó. Nós identificamos quem era a função u, né, que era o que estava dentro do arco tangente. Lembramos dessa fórmula aqui, né, que a derivada do arco tangente é u' sobre 1 mais u ao quadrado. Então, nós calculamos a derivada do u, que deu esse termo gigantesco aqui em cima, ó, e aqui embaixo nós colocamos 1 mais u ao quadrado. Tá vendo que a fórmula que está aqui, né, pessoal, é igual à nossa, não muda nada. Aí, se você quiser, né, não, eu gosto das coisas bem simplificadas, ó, você pode fazer as distributivas, né, simplificar aqui, ó, vocês vão ver que vai sumir um monte de coisa, e no final das contas vai sobrar só isso daqui, ó, menos 2x sobre 1 mais x à quarta. Mas é perfumaria, tá, pessoal? Não precisam fazer, não há necessidade nenhuma, desde que você aplique as fórmulas e chegue nesse resultado com as derivadas já calculadas, para mim já está ótimo. Tudo bem, pessoal? Então agora nós temos mais fórmulas de derivação, né? Nós sabemos derivar as inversas trigonométricas aí. E, claro, né, pessoal, mais para frente eu vou trabalhar com vocês com as hiperbólicas, né, que daí também tem as inversas. Nós podemos aplicar essa formulinha que nós vimos no início do vídeo para calcular as inversas delas também. Mas isso fica para uma outra oportunidade. Tudo bem, pessoal? Então, continuem fazendo os exercícios. Agora vocês sabem derivar as arctangente, arcsecante, arccotangente e assim por diante. Muito bem, então o que eu tinha para falar hoje era isso, espero que vocês tenham compreendido, qualquer coisa rabisquem um pouquinho mais com as suas palavras aí, na sua maneira de escrever, eu acho que as coisas vão ficar mais claras. Então, agradeço a atenção de vocês aí, se cuidem, abraço.